Olá! Já parou para pensar em uma das questões mais profundas da fé? Como um Deus infinito que está além da nossa compreensão consegue se comunicar com a gente, com a humanidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse tema explorando três conceitos-chave: revelação, inspiração e iluminação. A grande pergunta que guia nossa conversa é exatamente essa. Como é que um ser transcendente que criou o universo faz sua vontade e seu caráter serem conhecidos por nós, seres finitos? Parece um abismo, né? Mas a teologia nos oferece uma ponte fascinante para começar a entender isso. Bem, o nosso roteiro é bem direto. A gente começa com a revelação, que é Deus tomando a iniciativa. Depois a gente passa para a inspiração, ou seja, como essa mensagem foi registrada de forma confiável. Em seguida, a iluminação, que é como nós conseguimos entender essa mensagem. E no final a gente junta tudo e vê o quadro completo. Então vamos lá. O ponto de partida de tudo é a revelação. E isso é fundamental. A iniciativa não parte da gente. Não é o ser humano buscando e encontrando Deus. É o contrário. É Deus quem decide se mostrar, quem decide se apresentar. Mas o que é revelação afinal? Pensa assim, é o ato de Deus tirar o véu, de mostrar o que antes estava escondido. Sabe, tem um versículo em Deuteronômio que diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Ou seja, a iniciativa é sempre dele. Deus escolhe se abrir e o que ele quer nos comunicar. E a teologia divide essa revelação em duas grandes categorias. De um lado, temos a revelação geral, que é universal. É para todo mundo em todo lugar, através da natureza, da criação e da nossa própria consciência. Do outro lado, tem a revelação especial, que é, bem, especial. É mais direta para pessoas específicas, com um propósito claro de salvação. E a gente encontra ela principalmente nas Escrituras. O Salmo 19 fala disso de um jeito lindo, né? É só olhar para a imensidão do céu, para a ordem do universo, que isso já aponta para um Criador. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, vai na mesma linha. Ele diz que os atributos de Deus são tão claros na criação que ninguém tem desculpa para não perceber. Já a revelação especial, essa é bem mais direta, mais pessoal. A Bíblia está cheia de exemplos. Deus falando com uma voz que dá para ouvir, como fez com Moisés, mandando sonhos e visões, como para os profetas, e claro, a forma máxima de revelação, a própria pessoa de Jesus Cristo. E, finalmente, as Escrituras, que são o registro de tudo isso. E isso nos leva direto para o segundo elo da nossa corrente. Ok, Deus se revelou. Mas como a gente pode ter certeza de que essa mensagem escrita por dezenas de pessoas ao longo de séculos foi registrada sem erros? A resposta teológica para isso é a inspiração. A inspiração é vista como uma obra sobrenatural do Espírito Santo. E olha, não estamos falando de uma inspiração artística, sabe? Como um poeta que tem uma ideia genial. A crença aqui é que o Espírito de Deus supervisionou todo o processo de escrita, garantindo que o resultado final fosse exatamente a mensagem que ele queria passar. E para deixar esse conceito ainda mais preciso, a teologia usa dois termos bem específicos: verbal e plenária. E entender o que eles significam é crucial para sacar a profundidade dessa doutrina. Olha que interessante a precisão disso. Verbal significa que a inspiração não foi só nas ideias gerais, mas chegou até as próprias palavras escolhidas. E plenária significa que isso vale para toda a Escritura, do começo ao fim. Mas atenção, isso não quer dizer que os autores eram robôs. A ideia é que o Espírito Santo trabalhou através da personalidade, do estilo e do vocabulário de cada escritor para produzir a palavra divina. E este versículo aqui é a base de tudo. A palavra grega original para inspirada é theopneustos, que literalmente quer dizer soprada por Deus. Pensa na força dessa imagem. A afirmação aqui é que todo o texto sagrado vem do sopro de Deus, e é por isso que ele é considerado útil e com autoridade. Muito bem. Então a gente já tem uma revelação de Deus que foi registrada de forma inspirada. Mas isso levanta outra questão, né? Como é que a nossa mente, que é limitada, consegue de fato compreender essas verdades espirituais tão profundas? É aqui que entra o nosso terceiro conceito, a iluminação. E o desafio é real. Uma pessoa pode ler a Bíblia, estudar a gramática, o contexto histórico, mas a compreensão espiritual é outra camada. Sem uma ajuda extra, as verdades da Escritura podem parecer, como o próprio apóstolo Paulo disse, loucura. E a solução, mais uma vez, aponta para o Espírito Santo. A mesma pessoa da Trindade que supervisionou a escrita da palavra é quem age para abrir a nossa mente para que a gente entenda. O trabalho dele não parou quando o último livro foi escrito. Ele continua ativo até hoje.
Então, a iluminação é essa ação do Espírito que faz a ficha cair. E é importante dizer, não se trata de receber uma nova revelação. A revelação já está completa na Bíblia. A iluminação é sobre entender a verdade que já foi revelada, é enxergar a relevância dela e como aplicá-la na vida, gerando uma certeza que vai muito além da lógica. E olha, este versículo de Coríntios não podia ser mais claro sobre a necessidade da iluminação. Ele diz que existe uma barreira espiritual e que só o Espírito pode atravessá-la. Ele funciona como um intérprete divino que nos mostra o verdadeiro sentido da palavra que ele mesmo ajudou a escrever. Certo. Agora vamos juntar todas as peças desse quebra-cabeça. Porque revelação, inspiração e iluminação não são ideias isoladas. Elas formam uma corrente, um processo completo e coerente da comunicação de Deus. Olha só como o fluxo faz todo o sentido. Primeiro, a revelação. Deus fala. Segundo, a inspiração. A palavra dele é preservada com total fidelidade. E terceiro, a iluminação. Essa mesma palavra é compreendida. É uma jornada que vai da mente de Deus, passa pelo texto escrito e chega até a mente e o coração de quem lê. O ponto principal aqui é que a comunicação divina não é só um evento histórico, algo que ficou lá no passado. É um processo vivo e contínuo, que garante que a mesma verdade que foi revelada há milhares de anos possa ser acessível e compreendida por qualquer pessoa hoje. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Entender todo esse processo não é só um exercício de teologia. Como é que essa confiança na forma como Deus se comunica, revelando, inspirando e iluminando, pode mudar a maneira como alguém abre a Bíblia, como ora, como vive a fé no dia a dia? É uma pergunta bem profunda para a gente levar